Fala pessoal, sou o professor das leis, estou aqui no meu canal Professor das Leis, né? Mestre interligatório, na verdade, vou me tornar um mestre interligatório se estou fazendo minha pós-graduação nessa dimensão na qual estamos inseridos. Como é que vem para essa dimensão na qual estamos inseridos? Entre um homem e uma mulher nasce a criança. Essa criança, muitas das vezes, não é sempre, tá? Porque nada é regra. Tudo existe infinitas possibilidades. Jesus Cristo falava de forma abstrata porque existem infinitas possibilidades de interpretar a metafísica. Essa criança tem um registro de reencarnação histórico, às vezes, muitas vezes, que se conecta a outras reencarnações, né? Tem outros registros históricos ali, às vezes a criança pode nascer com um talento para cantar, para tocar instrumentos, para já tem facilidade em trabalhar a tabela periódica. Nossa, isso aí é muito. Tem pessoas que têm, desde criancinha, já fala outros idiomas, pai, etc. Então ela já tem uma parte intelectual aflorada, porque mesmo reencarnando de novo, aquela sua parte era tão aflorada que mesmo com a retardação que a pessoa vem para essa dimensão, que essa dimensão é passageira, nasce, faz o que faz e depois morre. Deixa o seu marco nessa dimensão, serve como provas e expiações. Dita na Bíblia. E assim, a gente já pode entrar em tanta. É que assim, quando a gente fala da interligação da matéria, tem tanta coisa para falar. Tem. Que assim, a interligação da matéria é o que? A interligação da matéria. Então você vai se conectar com muitas coisas. Você vai falar de tudo, porque tudo que é matéria no universo, tudo a vida, dá para falar de uma forma artística, bonita, de uma forma mais técnica, mais de métrica matemática, de cálculo da física moderna e clássica. Então existem infinitas possibilidades, né, cara? E aqui a gente foca em o quê? Interligar esses pensamentos, como eu sou um trabalhador da luz, eu conecto essas ideias para educação. Essa ideia da interligação da matéria, fazer com que conecte diferentes linhas de raciocínio, trazendo uma orientação com adrenalina, tudo mais que eu tenho de minha criatividade, a mostrar aqui para vocês, vocês já vão entender, a conectar com a educação, que a educação como a mãe natureza é a mãe das mães. Oh, desculpa, é a nossa mãe também. Que a natureza ela é uma professora, é uma das melhores professoras, ela mostra tanta coisa pra gente interpretar. Até a parte da bússola mesmo, você olhar os astros, o relógio também, você olha para o sol, para a lua, os dias das semanas, o mês, vai montando um calendário. E assim, tudo se interliga, a metafísica se interliga com tudo, porque a gente não consegue olhar para a cara de um indivíduo e entender as experiências que ele passou, o que de fato ele está pensando, o que de fato ele está arquitetando, que projeto ele quer trazer, etc, etc. Calma, foi mal, já estava falando muito. Então, assim, a metafísica, ela há infinitas possibilidades. Aqueles que eram os maiores artistas, maiores cientistas da física clássica, da química e tudo mais, né? Todos aqueles que vinham trabalhando, trazendo os primórdios de cada matéria, né? Todos eles que tiveram alta envergadura em marco histórico, como Aristóteles, Nikola Tesla, Alexandre o Grande, tinha aqueles que eram guerreiros também, que eram muito fortes. Existiram vários desses guerreiros. Também vários daqueles que eram guerreiros trabalhavam a parte mais do raciocínio lógico, da parte mais racional, de resolver problemas de forma mais dinâmica, mais rápida na hora, e aqueles que eram mais parte mais administrada intelectual, uma parte mais técnica, que era aqueles que afloraram mais a parte intelectual, como Leonardo da Vinci, Aristóteles, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, tanto artistas como a parte científica, ambas sempre se entrelaçaram, até porque Leonardo da Vinci aprimorou diferentes e criou ferramentas das mais diversas também. A gente também tem aquele brasileiro que na qual criou o avião e tudo mais. Nossa, que eu vou lembrar dele. Santos Dumont, né, que o cara que criou o avião era brasileiro, o maior jogador de bola de Fórmula 1 era brasileiro, então o nosso Brasil, além de ter uma floresta que ocupa metade do território nacional, essa floresta tropical, nossa, quando você pesquisa e vai a profundo sobre ela, você olha até porque o que o Dr. Enéas falava, aquela forma que ele expressava e mostrava seu caráter, né? Caráter é o quê? É a visão e a ação da pessoa. O que você vê, o que você faz, né? Então o Dr. Enéas, ele trabalhava, ele tinha uma experiência de alta envergadura, doutorado, né? Na parte da medicina, né, da parte do coração, na parte da química, física, matemática, entre outras áreas também. E para administração pública e também a parte histórica que ele já tinha estudado. Ele estudou a vida inteira, desde os 4 anos de idade. Perdeu o pai tão jovem, né, e tudo mais. Aqueles que marcaram a história como o Dr. Enéas marcou o nosso Brasil, dito como o melhor médico do mundo. Será que ele foi mesmo? Ou será que não? Isso foram o que disseram, mas
pela sua envergadura na parte de comunicação oral. Ele tinha uma envergadura estrondosamente grande. E muitos daqueles que se preocupam como ele, né? Ele falava, a floresta amazônica tem riquezas absurdas, estrondosas. Você olha para todas as florestas, bacias hidrográficas, riquezas do subsolo, aquelas árvores pré-históricas, outras árvores enormes de vários frutos e uma riqueza estrondosa. Então, na metafísica, há tantas interpretações, Cristo falando de forma abstrata, né? De uma forma até que um pouco que você fala, chega a ser engraçado, por exemplo, quando você fala alguma coisa sai uma espada da sua boca. Ele citava frases assim, mas não era como uma espada saísse, sim, porque se você diz a verdade para pessoas que não aceitam a verdade, aquilo dói muito. Então, existem muitas interpretações da metafísica, aprimorações sobre as ferramentas que existem e aquelas que cada vez mais são criadas. Se lá na Idade Média você olha para a natureza e tudo mais que tinha nela, você falava, um dia a gente vai conseguir criar um tal projeto de conseguir viajar até além das nuvens. E hoje já existe aviões, existe aeronaves, sondas de pesquisa para a parte geográfica do cosmo afora. E muitos criticavam aquelas pessoas por terem um pensamento muito além daquilo que elas estavam acostumadas a ter. Então, sempre na história, desde o início da era aos dias atuais, como eu sempre falo, sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores, e eu falo rápido mesmo, para economizar o meu tempo, o seu tempo. Para falar sobre a interligação da matéria, tinha que ter, para ter um resumo do resumo zoom, a introdução, tinha que ter 6 horas de explicação de palestra, né? Eu faço em 1 hora, porque eu tento resumir tudo com meu pensamento rápido, vocês vão aí arquitetando, mas eu tinha que falar de forma mais calma, né? Mas tem gente que não gosta de forma mais calma porque tem mais o que fazer, tem que trabalhar, então eu tento focar nesse tipo de pessoas que são mais disciplinadas. Mas aquele pessoal que é mais calmo também, tipo, não é que você é calmo que você é menos evoluído daquele que se esforça mais, que é mais com agilidade mais aflorada como eu. Não, mas vocês entenderam. Eu explico dessa forma rápida, né? Eu tento arquitetar essas palestras. Eu sou um engenheiro palestral, eu sou um mestre interligatório. Na verdade, eu vou ser um mestre interligatório. Estou fazendo minha pós-graduação na dimensão na qual estamos inseridos, né? Como eu sempre falo, uma pessoa, ela tem tantos dons, tantos traços de encarnações passadas, como eu também. Eu era professor na Arábia Saudita, entre outros lugares também, que na qual eu perguntei para minha bruxa, ela só falou Arábia Saudita, outros ela tem que fazer um esforço mais específico para poder me trazer a melhor clarividência. Você fala, como é que você tem tanta certeza? Ela falou tantas coisas que na qual eu nem sabia que eu gostava, mas eu gostava, e olha que eu nem falava muito, eu nem falava nem sequer com ela, falava, você vai gostar de direito constitucional porque você tem visão ampla. Aí eu fui pesquisar o que é direito constitucional. Eu sei o que é direito. Agora, direito constitucional. Pera, Constituição Federal, uau! Maior lei de todo o país, que dentro dela cabe as demais normas que existem do direito. E eu tenho sim visão ampla por conta dela. Falou isso, aquilo, outras coisas também. Ela falou do carro, o designer do carro que eu ia gostar. E eu gostei. Eu falei, esse carro eu gosto, ele é espaçoso, ele dá pra ir pra viagem, ele tem um designer que eu realmente gosto. Como é que você sabe de tudo isso? Ela falou, sou bruxa, trabalho nessa área. Ela também, ela casou com outro cara lá, que é aquela coisa, os opostos se atraem. Esse cara aí, ele seria meio que um anjo, ele seria meio que um guerreiro da luz. É um cara normal como qualquer um, ele é até meio idiota como qualquer um que também, às vezes, tem comportamento idiota. O ser humano todo mundo por dentro, você sabe como é. É um cara normal, e ele gostava muito de treinar mesmo. E ele treinava pra caramba. E a bruxa que ficava com ele, ela tinha, eu acho que talvez ter trabalhado do mal, mas depois ela se converteu, não sei. Ela não trabalha nem do mal nem do bem, ela é justa. E esse cara também. O resto a gente tem que ser assim, né? Você não pode. O amor e a parte. A parte. Como é que eu posso dizer? O amor e a inteligência tem que estar sempre em equilíbrio, né? Para o amor ser demonstrado sobre medida, para você não utilizar o amor da forma incorreta. Então, assim, é que assim, eu falo rápido assim porque eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva daquilo que eu, por exemplo, eu vou pro terceiro ano da minha escola, terceiro ano do fundamental da escola, e assim, eu sempre tive muita raiva daqueles que menosprezaram o potencial intelectual. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, cada um tem um parâmetro de visão, uma forma de usufruir com a parte intelectual que cada um tem, que quer trabalhar, que às vezes está no início de uma área, por exemplo, que a pessoa quer aprender mais sobre química, ela pode aprender sobre química, ela vai se aprofundando, mas às vezes ela está no começo, tem muitas coisas. Como a gente era criança, a gente pode ser criança também, a gente pode pensar muitas coisas além daquilo que a lógica nos permite,
mas não quer dizer que esteja errado, ele seja um desenvolvimento da própria metafísica. Né? A metafísica, ela é o quê? A metafísica é aquilo que a gente visualiza além do olho nu. Você não consegue olhar para um ser humano e já saber de fato ele já está pensando e tudo mais. A criança, ela não tem as formas de se expressar, as metodologias de ensino e tudo mais. Então ela vai tentar explicar, vai ser uma forma bonita, você tem que entender esse lado dela, porque ela não tem as metodologias de ensino, ela não tem as ferramentas linguísticas de se expressar. Ela só aprende, ela aprende naquilo que ela tem de aprender e tenta explicar de uma forma mais bonita às vezes, porque ela já tem uma parte intelectual sendo aflorada, mas não está nada lapidada. A gente tem que, assim, tem que entender isso e falar, ó, eu achei bonita a sua parte de tentar explicar, mas existe uma lógica e métrica melhor eficaz e mais afiada para tudo aquilo que ela possa perguntar, aquilo que ela possa imaginar. Às vezes ela pode imaginar alguma coisa que alguém que é fanático só em uma métrica de estudo. Aí ela fala, não, isso aí tá errado, não, isso aí tá errado, porque ele só olha para aquela determinada metodologia. E todas as metodologias cada vez mais se aprimoram, tudo está em constante movimento. Você olha para a natureza, qual é a variação de espécies de animais? Marinhos, que ficam na terra, terrestres, mamíferos, aqueles que voam, né? Aí você pega um específico daqueles que voam, araras. Quantos tipos de araras existem? Né? Sei lá, 27 milhões, né? Uma pesquisa foi dita. Existem vários tipos de métricas para calcular isso, e é bem difícil. Né? A gente fala a parte científica, a parte artística da coisa. A parte artística da coisa, né? Como Leonardo da Vinci era um extraordinário pintor, desenhista, ele conseguia aprimorar as ferramentas de tipo aqueles arco e flechas, aquele que era mais eficiente que você atira, tipo armas para batalhas, formas de estruturas, anatomia da medicina humana, né? E tudo mais que a gente tinha de estudo naquela época da parte da medicina, da parte da física clássica, ele conseguia desenhar e compor e trazer detalhes a partir daí. Então, para momentos difíceis como aqueles que não tinha tanta clara evidência medicinal, para entender, por exemplo, a silhueta do corpo, os músculos, tudo mais, as definições, para retirar dados dali, cada vez mais trabalhar entre eles, ele tinha pessoas que desenhavam a esse nível, como Leonardo da Vinci, que trouxe muitos desses quadros e tudo mais, e estudava, até fez quadros com vários filósofos ao mesmo tempo, em só um quadro, né? Esse quadro, na verdade, ele nunca existiu com vários filósofos ao mesmo tempo, mas ele juntou todos, pegou Aristóteles, Platão, entre outros, pai, etc., Nietzsche, entre outros. Existe muito desses, existe esse quadro, aí você fala, quadro com vários tipos de filósofos, vai aparecer um multiverso de filósofos. Eles nunca se encontraram de fato, mas Leonardo da Vinci, com seus estudos e tudo mais, criou aquele quadro e tudo mais. E a gente vai interpretando, vai cada vez conectando as peças do jogo. A gente vê que, por exemplo, a tecnologia extraterrestre, metafísica e tudo mais, a gente vê que as pirâmides, as maiores pirâmides do Egito, né? A maior pirâmide do Egito lá, ela está numa localização na latitude. A latitude é o quê? É a distância entre a linha do Equador e o objeto. O objeto que na qual eu estou citando é a pirâmide, né? O território dela. Essa maior pirâmide do Egito, ela está numa latitude, a localização dela traz um número que descreve a velocidade da luz. Muitos que prestam atenção nisso entendem e falam, cara, puta que pariu. Aí eles vão falar, ah, não, foi coincidência. Eles montaram e na qual, sem querer, acertaram com o número que descreve a velocidade da luz. Claro que é um número que descreve a velocidade da luz, mas nele só existe um dígito que está errado, para não um dígito que estava faltando para realmente parecer com um dígito igual da velocidade da luz, que descreve a velocidade da luz. E isso é algo que muitos olharam e falaram, como que a tecnologia daquela época, pela engenharia que tiveram, né, Egito Antigo e tudo mais, a gente, 50 mil anos atrás, surgimos da África, cada vez mais a gente foi indo para outros lugares, globalizando cada vez mais outros lugares, como o United States e tudo mais, a gente vê que os obstáculos sempre nos treinam. Né? Como o Japão, um lugar tão pequeno que tem vários vulcões ali, mais de 100 vulcões, tem tsunamis, tudo mais. Além de ser um lugar pequeno, ter jogado uma bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, nos determinados locais ali, por United States, eles tiveram uma disciplina cada vez mais forte. E na parte do QI, o deles é um dos mais altos do mundo. Você vai falar Singapura, China. Será que a China é mais inteligente que o Japão? O Japão tem uns mínimos detalhes ali pequenos que eles ultrapassam a China em QI. Mesmo sendo um país tão pequeno e tudo que tiveram de obstáculo ali, treinaram, eles terem uma disciplina muito forte. Como o United States, pelas suas mudanças climáticas intensas que tem no United States, nos Estados Unidos da América, América do Norte, Estados Unidos, eles tiveram muita disciplina a partir daí. Quando tá calor, tá muito calor. Quando tá inverno, tá muito inverno. Lá você vai na Times Square, você vê tantas
estações do ano das mais diversas, outono, inverno, primavera, verão, e você vê, cara, é um calor como aqui e lá também é um frio como a Europa. Como é que eles têm tanta disciplina a partir daí para sobreviver? Eles tiveram que aprimorar essa tática de sobrevivência. E por isso, com a disciplina que tem, mediante aqueles climas, se tornaram a nova era depois de descobrir a gente. Primeiro foi a Espanha que descobriu a América, depois Portugal, que é a América do Sul aqui. E no United States eles conseguiram ter toda essa disciplina e se tornar hoje o mais globalizado do planeta. Mas hoje é a China, com a parte comercial, está cada vez mais se desenvolvendo e está no top 1 mundial da parte comercial. Mas aí que está onde está a minha raiva aí nisso tudo. A gente vê tanto desenvolvimento, hierarquias e corrupções desde o início da era até os dias atuais. E eu não consigo, cara, sentar, sei lá, na escola e ter que estudar com alunos que menosprezam a parte intelectual. Tipo, todo mundo erra, né? O errar é do próprio ser humano, daquilo que se aprende. Então, tem tanta coisa que a gente vai falar um pouco de química, a gente vai falar um pouco de literatura. A pessoa não gosta de nada, cara, nada. A pessoa não gosta de nada. Se a pessoa, sei lá, tem, sei lá, 10 anos, tudo bem, ela está se desenvolvendo. Mas assim, vai chegar no nível que idade adulta, a pessoa pode ter até 50 anos, ela não desenvolve isso. E se você não entende, o que mínimo que você tem que dar é o respeito. E tipo, eu tendo uma disciplina tão grande para aprender, até o chinês eu tava aprendendo, por exemplo, Hui Xi Mei Goré, Hui Xi Jong Goré, Han Hiuen. Claro, eu preciso melhorar muito mais isso aqui, a tonalidade do chinês. Mas chinês e inglês como as mais importantes línguas para a parte internacional ser trabalhada, inglês, mais importante, né? 20% da população mundial fala inglês. E temos o Mandarim, que é a segunda mais importante porque não é internacional, mas pode se tornar futuramente, talvez, não sei, né? Mas a parte do armamento que na qual o United States trabalha. É uma coisa que dá raiva porque, assim, de toda a parte da criminalidade, o Rio de Janeiro e seus fluxos, né? De divulgação, toda a forma de ostentação que a criminalidade tem, mostrando na música do funk, fazendo com que muitos desses jovens, por ter muita alienação em suas cabeças, mostrando que as coisas da criminalidade são legais, pá, etc. Assim, se você tem muita energia, você pode praticar um esporte, você pode se aprofundar em coisas complexas, né, para se trabalhar em projetos, tá, etc. Você pode mostrar todo o potencial, mas de forma proporcional e de todo o desequilíbrio do planeta. Eu não consigo ficar numa escola assim que é um sistema integral de 9 horas e é muito bom para estudar, você fica o dia inteiro lá dentro. Mas tem muitos alunos e até professores, né, que assim não se ligam tanto. Muitos alunos sentam a bunda na cadeira, vai com o dedinho, copia e cola tudo. Muitos já respondem tudo de uma vez, não olham nem os cálculos nem nada, e isso faz com que menospreze aqueles que se esforçaram de verdade, faz confundir aqueles que se fuderam todos os dias para aqueles que só fazem nada e fazem coisas que, assim, eu não sei como a pessoa não tem visão ampla. Eu sempre tive visão ampla desde criança. E por eu ter visão ampla, eu às vezes se distanciava da minha própria família porque eu pensava, nossa, como é que eu consigo ficar bem, né, ter uma vida normal, sendo que há tanto desequilíbrio no planeta. E até então eu ficava normal, mas tinha momentos que eu ficava pensativo e eu não conseguia descrever isso. Eu ficava, tantos problemas e não tenho o que fazer porque a parte tributária, a administração do dinheiro, né, o investimento que a gente tem não dá muita formas de se locomover e de se entender na parte tanto moral, da parte da ideia política e tudo mais que tem no nosso planeta, porque muitos não se esforçam nesse estudo de fato. E eu tive que aprender tudo sozinho, como muitos outros aprenderam também. E a gente vê que quando a gente estuda criminologia, a gente vê uma parte tão pesada da coisa, a parte das mais formas. Vamos lá, vou falar de uma parte aqui que é fato, né? A outra já é muito. A pessoa fala, é muito polêmica. Se você tiver cuidado, não é tão polêmica assim. A parte da criminologia de torturas, né? Torturar crianças, animais, fazer rituais e tudo mais. Esses sites de tortura aqui estão no Google. Você entra no anônimo para você não ser rastreado por hackers e tudo mais, ou no Google Tor. No Google Tor não, no Tor Browser, né? Que é essa plataforma que faz com que a gente não seja pego nem pela delegacia, nem por hackers, né? Porque quando você entra em sites como, por exemplo, de tortura, que mostra muita atrocidades, né, evidências de crimes severos, de acidentes lá na pista e tudo mais, você entra lá toda hora. Quando você entra nesse tipo de site, meio que aparece um IP, que esse IP
Ele é tipo um vasculhamento que tem os computadores da delegacia com os computadores que você está utilizando, ou o Android que você está utilizando, e as delegacias conseguem ver o tanto de vezes que você entra nesse tipo de site. Mas não é porque eu seja um criminoso, assim, porque eu fico preocupado porque nesses sites há tanta tortura todo dia. De 100 milhões de casos, eu posso explicar um caso desses casos, né? Que é uma criança trans que, como eu tinha falado no começo, ela, ela se identificava como trans e ela se identificava como trans e tinha uma genialidade muito grande na tabela periódica. E a mãe dela, por estar numa zona rural, ela está numa zona rural, a mãe dela menosprezou a filha porque ela era trans e também porque ela gostava muito da ciência, mediante seu sistema de crença, na qual ela acreditava. Ela pega a criança e amarra uma corrente na cabeça dela, no pescoço dela, amarra na roda da carreta e acelera e destrói o corpo dela, por conta dos seus sistemas de crença. Por isso eu venho como, sei lá, mestre interligatório, interligando outras linhas de raciocínio à educação, mostrando que dentro da própria metafísica há infinitas interpretações. Por isso Cristo na Bíblia há tantas interpretações que muitos trazem como certas ou erradas ou certas, o que de fato, assim, de todas essas metas físicas que existem, né, a gente não pode dizer que não está interligadas. Porque foi isso a desculpa que deram para menosprezar as outras, por exemplo, existiram tantas dessas crenças, metodologias na África, aqui na América do Sul, entre outros lugares na Europa, na Ásia, muitos na Ásia, na Europa, tudo era cheio, recheado de metafísicas. E todas elas eram para aprimorar as metodologias de estudo, aprimorar filosofias de vida, porque assim, por exemplo, quando a gente vê que as pirâmides do Egito, a maior delas fica na latitude, a latitude dela demonstra o número que descreve a velocidade da luz e pela bússola que a gente já vinha estudado, a natureza já mostrava uma ótima metodologia base para a partir dela a gente ir construindo outras coisas e interpretando cada vez mais ela de forma infinita, porque de fato não tem fim. Tudo que a gente vivencia só nessa própria dimensão, nesse próprio planeta. 5% só do oceano foi explorado, imagina o resto e tudo mais, e sabe, não tem fim. No micro e no macro nunca terá um fim. E a gente tem que entender que a metafísica, a partir daí, há infinitas possibilidades, a gente tem que organizar cada vez mais. Quanto mais coisa, mais enriquecimento, mais para que esse enriquecimento seja permanecido, é necessária a organização. A partir daí. E muita gente não amplia essa visão. Eu já tinha essa visão ampliada, mas às vezes eu posso ter perdido um pouco da parte intelectual quando era criança, porque os sistemas das metodologias de ensino colocam um livro para você ler, não traz toda aquela adrenalina que muitos vivenciavam, né? Nas partes históricas e tudo mais, eles explicam de forma resumida e a gente pode sim entender muita coisa através das aulas das escolas públicas, privadas e tudo mais, um sistema integral então que você fica o dia inteiro lá trabalhando, essa parte você fica cada vez mais aflorando isso, mas às vezes quando alguém te dá um livro ou te obriga a ler aquilo ali, você fica meio que com estímulos a não ler porque está sendo obrigado a ler uma coisa que você não entende e você vai colocando na cabeça como chata. Isso é que pega muitos estudantes. E no Brasil falta o quê? Uma orientação, palavra-chave, né? Falta uma palestra-chave interligatória mostrando tanto de metodologias e conhecimentos que a gente tem. O problema é que é muita coisa para pegar. E eu tento resumir ao máximo, trazer um néctar multidisciplinar, mediante tudo que eu estudei. E é infinitamente grande, né? Mas dentro de um vídeo, eu poderia trazer, porque quando a gente fala interligação da matéria, dá 6 horas de palestras. Dá 6 horas de palestra. Dá o resumo do resumo, a introdução das 6 horas de palestra. Eu faço uma porque eu consigo experimentar tudo isso e falar de forma rápida para vocês. Que a gente vê tantos sites de tortura, 100 milhões de pessoas entrando lá todos os dias, de várias pessoas de vários lugares do planeta. Tem pessoas na Índia, na África, magia negra lá na Índia, na África, até na laboratórios restritos como da própria Alemanha nazista, facções criminosas que pegavam pessoas e utilizavam como objetos para próprio manipular o corpo dessas pessoas e extrair informações medicinais para utilizar aquelas informações para poder de si próprio, porque conhecimento é poder. E a gente vê que toda a parte extraterrestre que já vinha arquitetada essa atmosfera, como Cristo tinha arquitetado essa atmosfera, e todos os Anunnakis, entre outras civilizações, todos eles o que? Eles abrangem a disciplina, a harmonia, o amor, que matematicamente quando você consegue ajudar muitas outras pessoas, você consegue melhor enriquecimento e produtividade mediante uma mais abrangente, mais ampliada metodologia cada vez mais sendo estruturada, mediante vários tipos de pontos de vista.
e não presos como muitos estão agora. Então eu não consigo mais olhar para a cara de muitos daqueles alunos que sentam a bunda na cadeira, não conseguem trabalhar nenhum tipo de discernimento. Eu mesmo falando errado, eu sempre falava porque eu gostava de falar. E daquilo que eu falava errado, por mais que seja muito errado, eu não tinha medo de errar então na escola. Mas às vezes a gente é obrigado a estudar determinadas coisas e a gente perde aquela orientação, toda aquela adrenalina, aquela parte criativa de deduzir a parte política, geopolítica, toda a parte científica na qual trabalhada, porque talvez muitos professores ficam presos só a um sistema, né, aquilo como só fosse o único correto, ou muitas pessoas que talvez trabalham na área da educação, porque aquela coisa, desde o início da era, a gente não pode negar, sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores, e sempre existiu gente honesta, que é a minoria, e o resto, muitos filhos da puta. Mas claro, muitos não sabem o tamanho do grau que na qual fazem quando vão apoiar, né, não tem um discernimento, são presos a alienações, linhas de raciocínio que são muito alienosas, a gente fica, muitas dessas pessoas apoiam esses políticos que são fantoches, porra, é como se fosse um rio de merda ali, e as pessoas gostam disso, né? Tem muita gente que gosta disso, tem gente que é o oposto, que é uma minoria que é oposto. Você vê que dentro dos trabalhadores das trevas dessa dimensão há outra, entre essas dimensões existem outras infinitas, cada pessoa há um arquetipo de vibe tridimensional dentro dela, por isso cada pessoa é um universo, por isso a gente explica dessa forma dentro da sociologia, e dentro da sociologia tem aquela coisa multidimensional, que é o que? Tridimensional, você também pode falar assim. Na Bíblia também, nem que eu lembro, no Salmo 119 citava a palavra multiverso, depois não apareceu mais, não sei se no Velho ou Novo Testamento, só muda aqui o que? Todas as religiões levam a Deus, e Jesus Cristo falava que seu pai tem várias moradias. Hoje a NASA registra bilhões de planetas. Não, desculpa, trilhões de galáxias. E os Anunnakis, né, que trabalhavam e manipulavam toda a matéria que a gente tem aqui, como, sei lá, insetos, animais, cachorros. Os Anunnakis, como aqueles que tinham cara de cachorro, o cachorro ele demonstra o quê? Disciplina, melhor amigo do homem e tudo mais na companhia do dia a dia. Como nossos companheiros dos homens e guerreiros eram cavalos, depois foram cachorros, hoje são as máquinas e tudo mais se movimenta de formas muito, muito, muito extraordinárias, vamos dizer assim. E tudo se conecta porque tudo agrega algo pra gente, né? Todas as experiências agregam mediante o seu olho para ver. Seu caráter é a chave. Seu nível evolutivo está onde? Pela espiritualidade, que mostra também no círculo de Sansara que está na Ásia, outro círculo de Sansara que está na Europa e outros lugares do mundo também. Círculo de Sansara mostra a metodologia reencarnatória. Muitos seres que eram animais depois passam a ser. Calma aí. Muitos seres que eram animais, eles eram animais, né? Obedeciam a instintos grande parte e depois eles obedeciam à harmonia da natureza. Depois de um tempo, chega um grau de maturidade que eles são soltos e são colocados a reencarnar como pessoas. Por isso, existem muitas pessoas que obedecem aos instintos, né? Mais a parte do instinto do que a parte intelectual de fato, porque ela acabou de ser dessas encarnações que era um animal. E ela foi solta da harmonia da natureza e virou uma pessoa que faz suas próprias escolhas dentro da própria sociedade. E muitas pessoas que usam tanta droga, usam tantas coisas, se retardam ao nível que a pessoa vai regredindo, ela volta a ser um animal. Porque o plano para ela não deu certo. Ela criou maturidade, subiu de nível quando era uma espécie de animal, veio para essa daqui e fez muita merda. Às vezes existem animais também que têm mais caráter que seres humanos, como sei lá, uma leoa que protege seus filhos, outros animais que protegem seus filhos, outros animais que não protegem seus filhos, né? A gente começa a pensar, será que muitos desses criminosos, através da metodologia de ensino da reencarnação, desses criminosos que eram estrupadores, pessoas que machucavam crianças, machucavam animais, reencarnam como animais, que esses animais são colocados em condições precárias para próprio plantar aquilo que colheu, ou colher aquilo que plantou? Aí você fala, mas esse círculo é infinito, como é que se distingue isso? Aí que está, a gente tem que quebrar as correntes. Quebrando essas correntes a gente consegue só propagar a parte educacional, né? Mas assim, de tanta merda que as pessoas escolhem, né? Sou muito preso a vícios, a escolher um time de futebol, aquele que é do time oposto, é rival ao meu. As pessoas menosprezam, fazem uma guerra a partir dali. Parece que se preparam para uma guerra quando vai Corinthians, São Paulo, Palmeiras, entre outras áreas, porque tem muito dinheiro envolvido, muita parte do tributo envolvida. E mediante
toda essa parte que eles tinham de energia para concretizar brigas, conflitos extremamente radicais, podiam trazer toda essa energia para focar na parte política e educacional para ajudar o próprio país e acabar com as alienações, mas as alienações estão presas próprias na cabeça deles. E assim, da parte do tabuleiro geográfico que a gente pode estudar, a parte das trevas, né, a parte da luz, né, a parte daqueles que são presos a religiões, são fanáticos religiosos, não aceitam nada além daquela sua matriz, sistemas de crenças, aqueles de qualquer outra área, né? Você não pode ficar surpreso, você tem que saber bater as asas porque o multiverso não tem fim. Só esse universo trilhões de galáxias você já viu, não tem fim. Imagina um multiverso em si, infinitas dimensões dentro de uma menor partícula registrada, dentro delas outras infinitas, e aí vai tudo é composto por tudo, e aí algo grandioso a se pensar. É algo que eu tento falar de forma rápida e de forma eficiente para que muitos peguem isso aqui de fato, para não demorar muito tempo. Eu também tenho mais coisa para fazer, pá, etc. Mas o verdadeiro problema é que, de acordo com que a gente faça essas explicações várias e várias vezes, é algo muito grandioso de se estudar. A minha envergadura ela está muito alta, ela está muito esticada e eu tenho muita coisa para falar sobre isso. E a gente vê que de sites de tortura, de várias pessoas que entram lá dentro, mais de 100 milhões de pessoas por dia, sites da pornografia e vice outras coisas também, pornografia com a parte do gore, né, que eles fazem, toda aquela parte da criatividade para fazer o mal, de facções criminosas que utilizam pessoas para utilizam o corpo das pessoas para extrair mais informações medicinais, a parte da física, para extrair mais informações para concretizar armas nucleares e tudo mais, física moderna, física quântica, eles utilizam toda aquela parte de envergadura, de potencial intelectual oral para manipular outras pessoas por não terem esses tais preparos, e é aí que a gente chega. É uma penitenciária, assim, porque não tem mais o que fazer. Muitas pessoas são presas a essas coisas, brigam por determinadas circunstâncias que tem no corpo da pessoa, se ela é magra, se ela é gorda, sei lá o que, e qualquer tipo de coisa. E elas menosprezam diferentes detalhes e as pessoas são presas a isso. A gente vê que em qualquer lugar sempre existe hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores. Eu falo rápido, mas eu tenho que trazer exemplos de forma mais lenta, porque senão não entendem. Por a pessoa ser ateu ou ser um fanático religioso, ela não pode ser nem extremista por um lado e extremista por um outro. Você fala, Deus para mim é a literatura. Olha que bonito, ele escolheu algo bonito de canalizar sua energia, de trabalhar na literatura ou na matemática, entre outras áreas. Existem muitas áreas. Se você faz com amor aquilo, você já está conectado com Deus. Simples. Agora, se você é extremista, fica muito numa ponta, muito na outra, não acha um equilíbrio, aí que tá o problema. Por isso eu sou um mestre interligatório. Eu falo de forma rápida porque eu vejo que muitas pessoas fazem diferentes tipos de perguntas e eu tento responder todas elas em um só vídeo. E acontece assim, se você é alguém que acredita que nada é interligado, existem muitas diferenças da metafísica para nossa ciência, cara, existem tantas crenças e religiões, né? Da América do Sul, da Ásia, da África, da Europa, da América do Norte. Existem tantas metas físicas criadas, metodologias de ensino, e por criarem essa ideia que não existe a interligação delas, muitas dessas coisas foram menosprezadas. Pessoas LGBTs, negras, pessoas que tinham outras métricas de cálculo da física clássica, matemática, geografia e tudo mais, foram brutalmente assassinados. Eles eram tudo negros e por esse só detalhe, na qual menosprezaram todos eles, deixaram eles sozinhos na África, porque de qualquer forma 50 anos atrás todos nós saímos da África e foram saindo. Outros foram deixados, né? Outros com coragem, né? Foram na estratégia e tudo mais, estrategistas. E a gente vê que tem que ter muita coragem, né? Para concretizar planos como estes de exploração, como nas grandes navegações. As grandes navegações, a gente vê que nessas caravelas feitas de madeira, né? Na qual exploraram outros locais do mundo, chegaram a Espanha na América e o Portugal na Europa, menosprezaram porque não tinha tanto diálogo, eles já começavam a ficar agressivos porque no próprio ser humano o maior medo do desconhecido, na qual eles pensaram, eles são totalmente diferentes, têm outras métricas, etc. Aquela coisa não parece ser nada conectada com a nossa. E sem muito diálogo, entraram em conflitos radicais e aconteceu tudo o que aconteceu. E eu vendo todas essas coisas nos laboratórios dessa dimensão aqui, eu falei, como é que eles se perdem nessas explicações? Essas explicações são simples.
é só mostrar que tudo é interligado. Eu conversei com um desses laboratórios antes de entrar nessa dimensão aqui. Eu falei, eu posso sim trazer explicações detalhadas para eles lá, mas eles falaram, ah, mas tem esse por acaso aqui, se você ser preso a essas alienações desde criança, eu já tenho 17, não fui preso a essas alienações, então tô solto, tô vivo. Já sou um homem, já consigo trabalhar a interligação da matéria. Então esse é o ponto que já venci. Aí depois eles falaram, ah, se você falar sobre a interligação da matéria, muitos vão te chamar de lunático, maluco, pai, etc. Mas o que eu tô fazendo de fato é interligando tudo isso para acabar com as divergências desnecessárias que, meu, isso é extremamente óbvio. Eu falo de forma rápida, assim, até com muita raiva, porque tem tanta gente que não enxerga, assim, a interligação da matéria, menospreza ele só porque ele é de um lado, assim, ele é diferente, pá. Pela lógica, todos nós somos seres humanos e é algo que, assim, não tem o que fazer. O ser humano é filha da puta mesmo, né? A maioria é. Os honestos, com muita força, se mantêm ali. E muitos são o que são, né? Toda aquela criatividade para fazer o mal eles fazem, né? No dia a dia você vê, eles menosprezam diferentes detalhes. Na internet também tem, é, tem pessoas que torturam outras pessoas, tem a parte da sexual, né? Toda a pornografia que eles criam de forma bem mais criativa, da forma de tortura muito mais criativa, e conecta tudo assim, faz algo bem ruim, conectando tudo, falando que tudo é do mal. E, de fato, aquela violência de tortura machucar, sei lá, uma mãe que tem um sistema de crenças tão aflorado para pegar uma filha que é trans e ela mesmo tendo uma genialidade muito boa na química, a mãe pega ela, amarra uma cabeça no pescoço, coloca na carreta, e esses são um dos casos, né? Existem mais de 100 milhões, que sempre se atualiza, chega mais e mais, e muita coisa acontece ali nesses sites de tortura, sites de pornografia e tudo mais. Eles trabalham para deixar mais o instinto da pessoa mais apurado do que a própria parte intelectual, que ela sim tem que ser aflorada. E é aqui que eu venho sobre a interligação da matéria. Eu vim aqui, minha pós-graduação é nessa dimensão aqui. Eu nasci entre um homem e uma mulher como todos os outros, respeitando a biologia. Vim aqui como uma criança. Que aqui toda essa atmosfera, esse designer de dimensão, foi arquitetado exatamente dessa forma. Por Cristo, né? Se falar, ah, não vou compreender Cristo. Realmente não vai. Se você manja de programação, você vê que é impossível fazer uma programação tão perfeita como essa aqui na qual estamos inseridos. Essa dimensão, a atmosfera, fora da nossa atmosfera terrestre, dos planetas duais, a nossa dimensão, toda a nossa variedade, né? Porque toda a metafísica, tudo com tudo, existe infinitas variedades. Nos animais, quantas espécies existem de, de peixes no mar, aves e tudo mais, mamíferos. É algo que, assim, é muito simples de entender, né? Pela lógica, mas, assim, muita gente tem esses problemas de alienação que fala, ah, não é interligado. Não é interligado. Elas se matam e tudo mais. Tem que entender que as metafísicas de diferentes civilizações e comunidades tinham diferentes metafísicas e metodologias de ensino, de estudo, de convivências, de filosofias. E por muitos acharem que não é interligado, menosprezaram aquelas pessoas diferentes e destruíram brutalmente assassinaram várias famílias, pessoas as mais diversas, como na Alemanha nazista, na África, a escravidão e tudo mais. E a gente vê que o nível evolutivo das pessoas é de uma imaturidade muito grande. E por isso a espiritualidade mostra aqui como uma penitenciária azul. Azul porque é 70% água e 30% terra, né? Então, assim, muitos vão se perguntar. Eu não sei se o cachorro levantou ali do portão, não sei se vou conseguir gravar mais vídeo. Eu tento explicar de forma rápida, assim, porque é pra abranger um público maior. E mesmo meu canal sendo pequeno, não dá pra falar de tanta coisa ao mesmo tempo. Então eu tenho que arquitetar e falar de uma forma mais calma. Mas aí é que eu não tenho tempo, eu queria ter tempo, né? Pra falar de uma forma mais calma, dar 6 horas de explicação de forma calma, detalhar vários pontos. E as pessoas vão esquecer, né? É tipo meio que um estímulo pra treinar todo dia. Pra elas lapidarem isso aí. E aquela coisa, né, cara? Da forma que a gente tem de metodologia de ensino nas escolas, a gente vê que existe muitas falhas ali na parte tecnológica e tudo mais. Falha em muitas coisas, muitos vivem suas vidas normais aí sem se preocupar que, sei lá, na África andam quilômetros para conseguir água. Aqui existe muitas alienações morais, políticas, religiosas, pá, um se mata o outro, vem aqui e fala que tudo é interligado para quebrar essas linhas de raciocínio que são uma alienação, falar que não é interligado. E é difícil, um trabalho árduo, né?
É uma merda, mano, tá nessa dimensão. A dimensão que nós estamos, ela é linda, mas as pessoas que estão aqui são doentes. É como se fosse um inferno parecido com um paraíso. Né? Muitas pessoas não têm consciência social, não têm visão ampla, vivem as vidas que vivem, não se preparam, não trabalham discernimento, acham que tudo, se qualquer um fala que é desinterligado, tem muita gente que fala que, não, nada é interligado. Eu falo que tudo é interligado, porque tudo é. E essas pessoas estão na política, elas têm padrões morais, é, falando que aquela é a única verdade e não solta determinado candidato por nada, mesmo sendo do PT ou do político, e dá vontade de pegar essas pessoas que são presas alienações, que freiam toda a parte questionativa que a gente tem desses países que roubam a Amazônia, amarrar, fazer que nem aquela mãe fez com aquela criança. Porque aquela criança, não, sabe, o honesto é destruído e os filhos da puta fazem a festa. E aqueles que vivem uma vida normal não são atingidos com muita força, e às vezes quando não são é para chegar, é para a pessoa ter um estímulo a acordar para ver como é que é ter uma visão de amplitude maior, de envergadura, entender como é uma visão ampla das coisas no nosso próprio planeta. Então se você caiu num obstáculo monstruosamente complexo, aquele obstáculo é para te treinar. Você vê que países que tiveram enormes dificuldades têm pessoas disciplinadas a níveis extremos, tipo Japão, United States, fora os países pobres, né, que não tem nada de infraestrutura e na qual estão se levantando aos poucos, graças a Deus. E com a tecnologia trazendo maior visibilidade, a gente vê que a parte dos estrangeiros, a comunicação, a transparência em trazer, entrelaçar seus pensamentos com os deles, é algo mais fácil com a tecnologia, e o próximo upgrade será com o que? Com extraterrestres. A gente vê que várias dessas naves estão chegando agora, 13 Atlas, entre outros maiores que o 13 Atlas, estão vindo para cá, e eu tive um presságio disso também, é tanta coisa para explicar, o vídeo ia ficar gigantesco. E cara, eles estão vindo para cá, né, mediante a dedução que a gente pode ter, é para retirar essas pessoas que são podres, né, que não tem caráter nenhum, e ser levado para por exemplo, pessoas que torturaram animais pequenos, cortavam as patinhas dos cachorros, das gatas, machucavam eles por maldade mesmo, machucavam a natureza. Eles vão ser levados para um planeta que a natureza lá é muito mais hostil. Essa natureza aqui é muito mais hostil, tem plantas carnívoras, tem venenos muito mais densos, elas são mais rápidas, são mais fortes, elas servem para matar indivíduos, e por isso eles vão para lá. Aí quando eles morrem, eles renascem de novo lá e ficam naquela reencarnação infinita. Porque tudo que fizeram aqui vão plantar lá em outros lugares pior. Não existe 100 degraus no inferno, vários tipos de crimes específicos, né? Crimes psicológicos, crimes morais, que é psicológico, né? Crimes físicos, tudo mais, tudo levando e sujando a cabeça das pessoas da população que é mais jovem, né? Tudo mais, crianças e tudo mais, eles vão pagar nessas dimensões que na qual fizeram, vão colher as forças gravitacionais. É tanta coisa para falar, cara. Eu poderia trazer tanta coisa. Tem pessoas que fizeram um disco, né? Um disco com todas as saudações em diversas línguas, né? Que eu falo, é uma saudação para diversas línguas, né? Árabe, chinês, coreano, japonês, espanhol, francês, alemão, português, italiano. E mandou um desses discos dourados, né? Que é o Carl Sagan, o nome do cara. Que ele mandou para a atmosfera, fora da atmosfera. E ficou lá com também áudios de animais também, cachorros, gatos, baleia, tudo mais, para mostrar para alguma civilização como é que é a nossa aqui. Mas tem que entender que, tudo bem, esse teoria da floresta negra, tudo bem, mas existe, entre essa dimensão, existe um réu que dá para se quebrar. Reatores nucleares existem para isso, eles pegam a matéria, que é feita dessa própria dimensão que na qual estamos inseridos, a tabela periódica é limitada, não existe infinitos elementos, né? O número atômico é infinito, mas os elementos não são infinitos. Eles colidem para ver aonde vai a quebra do espaço-tempo. Aí depois falam da matéria escura e de tudo mais. Existem cientistas que ignoram a metafísica, ignoram toda a parte espiritual da coisa, e tem aqueles cientistas que abraçam com força a parte espiritual, como por exemplo o Abilov, né? O Abilov, ele é um professor de Harvard que acredita que esse objeto trisato é uma nave chegando para cá, e eu acredito fortemente também, porque tem tanta gente podre aqui que fica preso nessa parte, na parte moral, política, achando que é a única verdade, freando a gente conseguir trazer uma evolução, trazer mais infraestrutura, laboratórios para escolas e tudo mais,
trazer melhor adrenalina, dinâmica, divertida para os alunos que falta muita infraestrutura e por isso muitos são formados na criminalidade, né? Por conta de muito desequilíbrio e a gente vê que por mostrar muitos desses políticos da Europa, do United States, da China, né, da Coreia do Norte, que é ditador, e da China, o presidente da China, que é ditador também, eles mostram nos seus discursos um dialético muito, um repertório muito rico, né? Vários jargões, mas não focam nos verdadeiros problemas, que são os países mais pobres. Que é algo básico, né, de entender, e muitos acham que é monstruosamente complexo. Um monstro complexo é aquilo que eles criam para mostrar, falar, ó, não dá, já tentamos e não dá. E eles criam vários tipos de narrativas bem criativas para tentar frear cada vez mais isso aí. E eu tento explicar de forma rápida que para pegar a grande parte da população mundial, eu tento falar inglês também, né? Depois eu tenho que falar chinês. E assim, trabalho árduo é o que mais vai ter aqui, então se prepara. Não tem o que fazer. Aqueles que não vão prestar atenção vão ter que ser retirados do planeta, né? Mediante as doenças que vão vir, de tsunami e tudo mais. Porque a gente vê que a temperatura aumentando, interferindo nas placas tectônicas, fazendo com que tenha terremotos, erupções vulcânicas, né? Maremotos e tudo mais, então tsunamis. Então assim, o que vai acontecer são forças gravitacionais que vêm para aniquilar muitas pessoas. Morre pessoa inocente no meio porque é difícil tentar se parar, né? As filhas da puta, das honestas, então assim, não tem muito o que fazer, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre fiquei pensando, como é que eu consigo ficar vivendo normal, sendo que tem tanta desgraça e desequilíbrio no mundo. Eu não conseguia, eu nunca consegui. Eu sempre achei, e às vezes eu só menosprezei quando era criança o potencial intelectual, porque eu achava que, assim, do jeito que me colocaram para ler livros e tudo mais, aquilo eu não conseguia aflorar. Porque só jogava o livro e falava, lê, ó. Eu falava, eu leio, eu não entendo, isso fez com que retardasse. Mas hoje em dia eu consegui me levantar. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Eu vou trazer vídeos melhores detalhados, porque isso aqui tá rápido, né? O pessoal reclama que eu falo rápido demais, mas tem gente que gosta que eu falo rápido, porque não gosta de perder tempo, eu também não gosto de perder tempo. Então vamos ver, né? Vocês falam aí nos comentários. Aí eu posto vídeo jogando Call of Duty, eu do meu próprio corpo, fazendo exercícios, e vídeos como esses não pegam nada. Porque o pessoal do Brasil não tem tanto potencial intelectual aflorado. E mesmo aqueles que têm, eles têm obstáculos fazendo com que enxergue que existem coisas que não se interligam. Eu falo, não é que não se interligam, é porque ou você está em um lado extremismo muito forte de um lado, ou de um outro lado, um lado extremismo muito forte também. Você tem que achar um equilíbrio. Isso é o que muitos confundem, né? Porque são crianças espirituais. O que determina seu nível evolutivo? É a sua maturidade. O que você vê, o que você faz? A sua visão e ação, né? Eu tentei jogar uma onda aqui de informações e eu tenho muito mais, mas eu tenho que organizá-las. Eu já tenho um repertório muito bom, né? Isso já demonstra muita coisa de mim, mas é aquela coisa, a gente tem que tentar alertar a população, né? Tentar quebrar e mostrar que tudo é interligado. Existem infinitas possibilidades, né? Tiver seres das trevas, né? Que conduzem pessoas a se falar, ele falou de seres das trevas, mas cara, quando você vê uma pessoa que tá usando muita droga, bebida, ela mostra o lado ruim dela dentro ali, se ela se perder o controle de você próprio. Por isso você vê, por exemplo, os monges Shaolins, eles canalizam seu chakra através de uma meditação, e a partir daí eles quebram mármore e telhas com suas próprias mãos. Fisicamente, biologicamente isso é impossível, mas com a canalização do chakra eles já conseguem trabalhar isso aí, a partir daqueles exercícios que eles fazem de meditação, tudo mais. Então a gente precisa canalizar nosso chakra e equilibrar nossas emoções para não falar essa parte de seres das trevas, mas forças gravitacionais do mal sempre existiram, né? Existem pessoas que influenciam na mídia, tudo mais, na criminologia, no funk e tudo mais, e as pessoas vão para lá. Então você vê o nível de infantilidade que elas têm, né? Não tem muito o que fazer. Tipo, elas se jogam, elas mergulham nesse rio de merda. Muitos fazem isso, e aqueles que são honestos tentam limpar e mostrar a verdade. Mas mesmo se você jogar uma pérola na merda, a merda continua sendo merda, né? E você que é uma pérola, tenta esclarecer. É bom você ser forte, porque uma pérola é forte, né? Se você é uma pérola, você é forte. Você não vai se sujar. E
uma pérola mesmo se for lapidada, né? Você só lavar ela depois que ela vai estar limpa. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Seres das trevas, eles induzem muitos à mente das pessoas. O que, que é isso? Muitos vão falar, pensamentos intrusivos. Aí, ó, já matou a charada. São eles, o mal ou o bem trabalhando ali. Depende daquilo que você tem como interpretação e ação, né? Por isso é bom se conectar ao meio espiritual metafísico, forças superiores, como muitos desses cientistas acreditavam em Deus. Albert Einstein acreditava em Deus, Nikola Tesla também, Leonardo da Vinci, entre outros, Aristóteles também, porque eles acreditavam que existia uma divindade que na quarta dimensão foi arquitetada exatamente dessa forma, como provas e expiações ditas na Bíblia, que a gente olha por isso aí e fala, é para testar até onde vai o nível de discernimento das pessoas. Enquanto que mais você vai ser um idiota, ou quanto mais você vai ser alguém intelectual que vai ajudar as pessoas. Existem diversas formas de ajudar. Infinitas possibilidades, né? Eu finalizo o vídeo por aqui, depois irei gravar vídeos maiores, melhores, detalhados. E aquela coisa, né? Não tem muito o que fazer. Quem quiser entender, entende que tudo é interligado. Caso não entende, você não precisa entender, mas você tem que o quê? Tem que ter o respeito mútuo, né? Respeita tudo. E muitos não têm, por isso eu gravo esses vídeos. Valeu, tamo junto e você faz o que pra ajudar? Compartilhar, etc. É isso aí.